Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, está começando mais um episódio do TPM no ar, Saúde Estética Especial Mães Atípicas. Quero já fazer um convite para você que está chegando agora no nosso canal. Segue, ativa o sininho, deixa o seu like, mas principalmente compartilhe o nosso conteúdo com mais pessoas que você sabe que vai ficar aí muito feliz em receber conteúdo de qualidade. Além dos conteúdos aqui da temporada do podcast, nós temos também a nossa revista, na versão digital e na versão impressa. Você pode acessar o nosso site www.tpmnoar.com.br. Lá você vai encontrar a versão digital. Mas, se você é aqui da nossa região e quiser a versão impressa, é só mandar uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram, @tpmnoar, que a gente direciona como conseguir a sua revista em mãos. Hoje nós vamos conversar com uma mãe atípica, que vai trazer pra gente informação, conhecimento, mas principalmente trazer conteúdo para que a gente possa informar todas as pessoas da importância da inclusão. A gente conversa com a Patrícia Pontes, ela é empresária, influenciadora digital e mãe de 5. Mãe da Eduarda, de 17 anos, e dos 4 gêmeos, Rafaela, Leonardo, Maia e Gabriel, de 10 anos. Patrícia Pontes, seja bem-vinda ao microfone do TPM. Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Patrícia, a gente quer que você conte um pouquinho como é a sua rotina. Você trabalha com as redes sociais, tem a sua empresa e tem 5 filhos. É uma maratona. Como você dá conta de tudo isso? Eu sempre falo que é organização. Eu acho que isso que fez com que eu conseguisse dar conta um pouquinho de cada um no dia a dia aí de segunda a sexta-feira, para que eu consiga realmente entregar o meu melhor em cada âmbito da minha vida. A gente acaba acompanhando, né? As pessoas podem ter acesso às suas redes sociais e falar, gente, com 1 filho a gente não dá conta, com 5... Mas é possível. E é uma rotina muito gostosa, né? Você compartilha ali em tempo real, muitos trabalhos, muitas viagens e, claro, a rotina com as crianças, que acaba sendo ali mais ainda parte do seu tempo, viu? Parabéns! Obrigada. Patrícia, a gente quer contar um pouquinho sobre os seus filhos quadrigêmeos, a Rafaela, o Leonardo e a Maia. Como foi entender o diagnóstico dos seus filhos? Em que momento isso aconteceu? Então, eu recebi o diagnóstico quando eles tinham 2 anos e meio, que eu voltei a morar, eles nasceram em Bauru, mas eu voltei a morar aqui em São José dos Campos quando eles tinham 2 anos e meio. E eu não tinha o diagnóstico ainda, eu sabia como mãe que a Maia poderia ter algo, ou o Gabriel, porque o Gabriel teve uma meningite bacteriana, e eu estava consciente que podia dar uma sequela através desses 71 dias que ele ficou no hospital, 3 cirurgias na cabeça. Então, eu comecei a passar na CD em São Paulo para que eu entendesse o porquê que ainda meus filhos não andavam, o porquê que a comunicação ainda era mais difícil. E após ouvir de muitos profissionais que era apenas pela prematuridade ou por serem múltiplos, eu acabei indo para essa instituição que é tão renomada, e aí lá, com 2 anos e meio, acabaram fechando o diagnóstico de paralisia cerebral com níveis diferentes de cada um. E agora, depois do diagnóstico, né, naquele momento, você sentiu uma diferença? E você sentiu diferença a partir daí da sua rotina? Uma consciência de uma rotina diferente? Então, tudo mudou, né, nesses 10 anos da minha vida, porque naquela época eu era somente mãe. Então, eu tinha esse tempo de cuidar um pouco da minha casa e me dedicar somente aos meus filhos, né? Eu não trabalhava, entre aspas, né? Os 4 são atípicos, mas eu não conseguia trabalhar fora. Eu não tinha outro trabalho a não ser cuidar dos meus filhos no dia a dia de terapia. Eu já tinha as terapias como fisioterapeutas, fono, TO, para adiantar o processo da prematuridade. Mas eu nunca passou pela minha cabeça que Leonardo, Rafaela tinha qualquer tipo de comorbidade. Apenas era um atraso normal de cada criança andar no seu tempo. E depois, com os 3 anos de idade deles, eu acabei me separando. Aí sim que eu tive que me redescobrir
e dar conta de todo o trabalho de como eu iria ganhar dinheiro, ao mesmo tempo como ser mãe atípica e típica, né? Porque eu teria Eduardo de 17, que também demandava e demanda ainda do meu tempo, da atenção. E aí acabou que eu amadureci muito para entender que eu precisava me dividir como mãe, como mulher, como empresária. E aí essa organização, hoje, após muito tempo, eu falo que eu consigo entregar, não 100%, mas o melhor que eu posso para cada estação que eu faço. Patrícia, você chegou a comentar sobre a questão, né, do baque com a profissional que trouxe para você um relato. Essa questão sobre o primeiro contato com uma profissional que muitas vezes não é humana, não é empática, ela acaba prejudicando a saúde mental da mãe. Compartilha com a gente essa experiência. Eu falo que a comorbidade nunca me assustou, mas a forma que eu soube, após muitos exames e consultas com diversos profissionais da ACD, eu fui convidada, né, para ir até lá para fechar o diagnóstico, mas toda mãe vai com aquele, né, aquela coisa positiva, não vai ser nada, é apenas a prematuridade. Aí, quando eu entrei na sala, estava a fisiatra com mais 2 profissionais e falaram: "Mãe, qual é a sua dúvida?" Eu falei: minha dúvida é que eu quero saber por que que os meus filhos ainda não andam. Ela falou assim: "Os 4 têm paralisia cerebral. Só que quando você recebe algo negativo, automaticamente você, né, negativa." Eu falei: "Não." Porque assim, eu achava a Rafa e o Léo tão esperto, apenas não andavam, e eu, por ser leiga no assunto, paralisia cerebral para mim naquela época eram as crianças acamadas. Era isso que vinha na minha cabeça. E depois que eu fui estudar o que seria realmente. Então, como eu era leiga, não tinha nenhum conhecimento, eu acabei falando não. Ela falou assim: "Olha, mãe, eu não tenho tempo para te convencer do que seus filhos têm. Pega essa informação, coloca no armário e quando você quiser, você tira e acredita. Então eu preciso atender outra mãe." Então eu acho que essa forma de comunicação com a mãe, essa falta de empatia, essa falta de amor, talvez seja normal para ela contar para uma mãe ali no dia a dia o que o filho tem, só que ela esqueceu que o outro lado tudo é uma novidade, né? Então eu saí dali chorando muito. Na época eu ainda era casada, acabei ligando pro genitor das crianças na hora e falei: "Fechou o diagnóstico, todos têm paralisia cerebral." E naquela hora ele conseguiu me acalmar. Ele falou: "Mas o que que vai mudar da nossa vida?" Na época eu tinha uma condição de vida boa, que eu cuidava só das crianças, ele tinha a profissão dele, que ele era o pilar financeiro. Ele falou que tudo ia ficar bem, que a gente ia ter condições de dar um bom tratamento para as crianças, mas com 3 anos e meio, o casamento acabou não dando certo. A partir daí, sou eu, Deus e os meus filhos. Patrícia, compartilha com a gente como é a rotina de tratamento com as crianças. Qual é hoje, né, a agenda? Então, são mais ou menos de 4 a 5 terapias no dia que eu consigo dividir no horário matutino ou diurno. Neste momento agora que a gente está fazendo essa entrevista, eles estão aqui em casa, lá embaixo, com 3 profissionais diferentes tendo terapia. Então é um rodízio. Então, enquanto uma tá com a psicopedagoga, o outro tá com a psicóloga, o outro tá com a neuropsicóloga, neuropsicopedagoga. Então, eles fazem esse rodízio entre eles. Aí o primeiro a terminar vai para o banho, o segundo a terminar vai para o banho. Então, é uma organização que levou anos para eu conseguir, mas graças a Deus hoje está tudo redondinho, tudo certinho, de segunda a sexta eu consegui encaixar essas terapias de manhã e à noite, porque de tarde eles estão na escola. A gente observando, né, pelas redes sociais, a gente vê a parte bonita, né, da rotina, mas não os bastidores, né, da logística que a mãe tem que fazer com as crianças. Patrícia, quando a gente fala, né, sobre a saúde mental das mães, a gente está falando realmente do cuidado. Em que momento você entendeu que você precisava também ser cuidada? Eu acho quando eu senti a exaustão desse dia a dia, que dá uma exaustão, né, não é assim exatamente, a internet mostra 10 segundos da minha vida, mas atrás
dos bastidores é bem diferente. Quando eu senti a exaustão de cuidar sozinha de uma casa, dos filhos, eu acabei procurando terapia. Eu sabia que ali eu estava chegando na minha exaustão e antes que acontecesse o pior, eu precisava procurar ajuda. Sobre rede de apoio, Patrícia, você tem rede de apoio? Como funciona a sua rede de apoio? Não, tenho uma rede de apoio incrível que, apesar da certa idade da minha mãe e da minha madrinha, né, elas conseguem me ajudar no dia a dia. Se eu precisar levar 2 no médico, elas vêm aqui para minha casa, fica com 2. Ou se eu precisar do carro da minha mãe para que eu, né, São Paulo tem esse negócio de rodízio, a minha mãe me empresta financeiramente também, a minha mãe e a minha madrinha estão sempre aí. Além de que hoje eu sou praticamente casada novamente há 6 anos e hoje ele é meu braço direito e esquerdo também, porque ele tá no dia a dia, em cirurgias ele vai comigo, se eu não consigo levar no jiu-jitsu, que eles fazem alguns esportes também, ele leva para mim. Então, eu também tenho no dia a dia, de terça a sexta-feira, a Bárbara, que trabalha comigo, que mais para o cuidado das crianças também, que me ajuda muito, que já se tornou um membro da minha família. Patrícia, sobre a questão da inclusão. Você, como mãe atípica de 4 crianças, caminhando para a adolescência, o que você sente hoje, o que você compartilha, que é um ponto mais importante em relação a trazer esse apelo sobre a importância de todas as crianças se sentirem incluídas? Eu acho que isso tá ainda um problema de pais não ensinarem seus filhos, né, porque eu já passei por diversas situações de preconceitos, de bullying com os meus filhos, mas eu vejo que acho que falta informação de pai e mãe dentro de casa, de ensinar que nós não somos diferentes, somos todos iguais, né, mas eu acho que é um pouco de informação para as nossas crianças e isso eu não posso culpar a escola dos meus filhos ou os alunos, que isso eles aprendem dentro de casa. Então, respeito, educação e falar sobre inclusão, seja por uma criança negra, ou seja por uma criança que não tem o cabelo liso, ou seja pela comorbidade, né, que tenha uma criança, isso vem de casa e isso eu acho que falta bastante. Geralmente é onde sempre tá o problema, os adultos, né? As crianças é tudo Exato. perfeito. Uma vez, eu cheguei no banco e eu precisava, na pandemia, entrar no banco para sacar um dinheiro e eu estava com o Gabriel não anda, ele é cadeirante e ele é meu autista. E aí, quando ele estava sem máscara, o segurança veio, eu falei: "Olha, ele tem uma lei, né, agora na na pandemia, que o autista não precisa usar máscara, por isso que ele está sem". E aí o gerente saiu, perguntou qual era meu cartão, qual era a minha agência. Bom, eu achei que ele ia somente entrar e pedir para alguém agilizar o meu atendimento, né, porque estava tendo atendimento ao banco, no banco para outras pessoas. E ele pegou e falou: "Mas o que você veio fazer?" Eu falei: "Ah, eu vim sacar um dinheiro, eu preciso sacar R$ 500 dessa conta e o segurança não quer deixar eu entrar, porém ele é autista", e mostrei o laudo. Quando o gerente voltou, eu achei que ele ia falar assim: "Ó, prioridade, pode ir com seu filho". Ele voltou com meu cartão e meu dinheiro na mão, falou que lá dentro o meu filho poderia contaminar alguém ou assustar alguém. Deus. E isso a gente está falando de um gerente de banco, né, que não faltou informação para ele, nem estudo. Então, assim, ainda falta muito para a gente aprender sobre inclusão. Porém, acho que quem mais sente na pele isso daí é quem realmente tem alguém próximo de si, algum amigo, algum parente, ou até mesmo, né, filho, que a gente entende o quanto ainda nós temos muito que aprender, muito que melhorar como seres humanos. Estamos aqui plantando uma semente, que essa semente Exato, germine positivo, para que mais pessoas façam a sua parte. Só isso. exato. Patrícia, não tem como não falar de futuro. Como você, mãe atípica hoje, entende os caminhos que a maternidade vai te levar e os caminhos do desenvolvimento e do crescimento das crianças? Olha, Marcela, eu sou muito de pensar no hoje. Eu não penso muito no futuro. E eu falo que o hoje é que importa para mim, para os meus filhos, e eu ensino eles isso, né? O hoje que é o importante. Você fazer, porque o amanhã nem nos pertence, né? Então eu falo, hoje você precisa entender
como que dentro da tua realidade você consegue ser independente. Então, se meu filho, eu tô sentada, tô aqui fazendo, meu filho chegar e falar, mãe, ele não anda, né? O Gabriel, ele engatinha dentro de casa e fora de casa, ele usa a cadeira de roda. Ele fala, eu tô com sede, eu falo, vai na cozinha, pega água. Então, eu restabeleço essa autonomia para todos eles, um ajudar o outro. Então, todo dia eu dou uma tarefa. A Rafa e o Léo, eles são um pouco mais independentes. Então, eu peço ajuda já com essa intenção. Escova o dente dos irmãos para mim. Alguém pode pegar o lanchinho deles? Alguém pode fazer a mochila para mim? Mas não é uma ajuda hoje que eu falo. A Patrícia está conseguindo distribuir tarefa no dia a dia. E não, eu sei que eu não sou eterna. Então, se amanhã eu faltar, eu sei que os 4 conseguem se ajudar dentro daquela limitação de cada um cuida do outro. Então, eu preparo eles agora para futuramente eles conseguirem, dentro daquilo que eles conseguirem, ajudar um ao outro, poder ser independente, poder ter sua família, não sei, talvez conseguirem fazer cada um dentro daquilo que eles podem, né? Daquilo que eu acho que eu estou fazendo o meu melhor. Hoje eu sei que eles sofrem com a quantidade de terapia que eu aplico no dia, mas lá na frente eles vão entender. Por exemplo, o Leonardo tinha diagnóstico que não iria andar. E ele anda. Ele anda com auxílio de andador na escola e dentro de casa sem nenhum auxílio. Quando vai ao shopping, ele não quer auxílio. Então, eu consigo quebrar alguns paradigmas da medicina através das terapias que eles fazem hoje. Então, eu falo que lá na frente eles vão me agradecer. Agora está sendo o sacrifício que tudo na vida é, né? Os obstáculos para depois colher frutos. Você é mais uma das mães que compartilha com a gente, que quebra diagnóstico e que tem conseguido ter aí excelentes resultados, além daquilo que foi colocado no papel para os filhos. O Gabriel também seria um autista não verbal. Além de falar, ele começou a ler agora recentemente. Então, é uma batalha, é uma luta, não é fácil. Como a gente estava conversando, na internet tudo parece ser mais fácil, tudo mais leve, mas não é. No dia a dia é pesado, é cansativo. Eu choro, eu entro no meu quarto, eu oro, eu ajoelho e saio renovada. Quando eu vejo cada avanço dos meus filhos, daquilo que alguém um dia duvidou, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, eu tenho certeza que eles me renovam a cada manhã, quando eles falam, obrigada mãe, te amo mãe, fiz um café para a senhora. E hoje ver o meu café da manhã sendo preparado pelos meus filhos, que até então, através dos médicos, nem iriam andar, até mesmo a Rafaela nem sobreviver, eu já tenho um orgulho imenso daquilo que eu estou plantando. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Patrícia, você tem a Rafa, né? Que é a primeira filha mais velha, 17 anos. É isso mesmo, Rafa? Não, Eduarda. A Eduarda, 17 Isso. anos. Como é a relação da Eduarda com os irmãos e como a Eduarda se sente em relação à responsabilidade com eles? Então, a Duda se assustou, né? Porque foi de filha única para número 5, né? Vamos dizer, na etapa. E então, assim, hoje ela tem uma vida um pouco agitada também, porque ela já está na faculdade. A Eduarda faz odonto na parte da manhã e na parte da tarde ela trabalha na minha loja. Então, quando ela chega, ela já chega cansada, querendo estudar para a faculdade, quase todo dia vai dormir de madrugada. Mas no final de semana ela me ajuda e muito com as crianças, até mesmo para eu poder fazer o mercado e poder sair também, né? Tomar um café com as minhas amigas ou o meu marido. Ela acaba ficando aqui com a amiga dela e cuida muito bem, sabe dar banho, trocar fralda, sabe dar todos os remédios. Ela entendeu que ela teve que amadurecer muito mais cedo, infelizmente, né? E me ajudar. Tanto que na gestação, na época quando eu estava grávida, eu morava longe da minha rede de apoio, ela que pegava a minha fruta, ela que pegava até a comadre, que eu não podia levantar e fazer xixi numa privada, porque o Léo estava na minha bexiga, então ele podia cair caso eu fizesse xixi numa privada normal, então eu tinha que fazer na comadre. Ela não tinha nojo, com 7 anos, de pegar, de levar, de lavar, trazer para mim. Então a Duda acabou amadurecendo, infelizmente, por um lado, né? Por um lado, assim, lógico que ela foi muito criança, mas ela teve essas responsabilidade que hoje eu falo que tornou ela a mulher que eu nunca imaginei que eu ia conseguir
fazer para ela. Então, tem os seus lados ruins, porém ela nunca deixou de ser criança, porém tem o lado positivo que hoje ela é uma pessoa incrível, independente, sabe o que é da vida, e se eu faltar, eu tenho certeza absoluta que ela está preparada para a vida com 17 anos. Excelente. Um abraço e um parabéns para Duda. Que é muito Obrigada. importante a gente trazer aqui, né, a importância dos irmãos no círculo das crianças atípicas, né? A importância da empatia começar dentro de casa, né? Principalmente. É. Patrícia, eu quero te agradecer, mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães que estão descobrindo o diagnóstico dos seus filhos, que estão se conectando com profissionais, que estão buscando ter referência e rede de apoio, principalmente nas redes sociais, mas buscando em outras mães que já estão trilhando a jornada. Então, é muita paciência, né? Para eu chegar hoje no patamar com as profissionais que eu gosto, médico que eu gosto, eu errei muito lá atrás. É difícil o diagnóstico, não é comum aceitar o diagnóstico em 24 horas, como aconteceu comigo. Talvez eu já tivesse preparada, talvez eu fazia direito, Marcela, e aí eu saí do direito, não sei o que passou pela minha cabeça, para mudar para pedagogia, e meu TCC foi de crianças atípicas. E eu nunca imaginei que eu ia engravidar, e muito menos anos depois, né? Então, é simplesmente ter paciência, tudo se ajeita, tudo se entra no eixo e é um amor incondicional que supre qualquer sofrimento, qualquer obstáculo que a gente sofre com convênio, com as terapias. Eles acho que retribuem muito mais até, eu falo. Eles são muito mais carinhosos até mesmo que a Duda. Acho que por conta do cuidado que eu tenho que ter com eles, eles retribuem em dobro, assim. A gente só pode agradecer, viu, Patrícia, por você trazer pra gente a sua vida, compartilhar a sua rotina, a sua intimidade e abrir pra gente, né, os desafios da maternidade atípica, ainda mais com 4 quadrigêmeos. Um beijo nos seus filhos, a gente agradece. Obrigada. Um beijo também mais uma vez pra Duda. E Patrícia, parabéns por ser essa Obrigada. mãe resiliente a cada vez, por ter, né, compartilhado com a gente um pouquinho, né, um trechinho da sua história. E parabéns por continuar trilhando o caminho que você tá trilhando, mostrando aí nas suas redes sociais a mulher que você é, ó, polvo. 1001. E mães, não deixem de se cuidar, viu? Somos atípicas, mas continuamos sendo mulher. Então se Isso. cuidem. Excelente. Patrícia, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a vocês. E para você que está nos acompanhando, já sabe, segue, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha o nosso conteúdo e acessa também as nossas redes sociais. Um beijo para todos, até o próximo episódio. Tchauzinho!